Graças a Deus por mais uma rica oportunidade de congregar juntos para adorar o Senhor. Queria falar nessa oportunidade o seguinte tema: o bem-estar espiritual. Vamos repetir? O bem-estar espiritual. Aleluia. O pecado faz mal, enfraquece o espírito, entristece a alma, e o salmista diz: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. E nesta noite, a palavra de Deus poderá nos fortalecer. Aleluia. O salmista também disse: Senhor, faz bem ao teu servo, para que ele viva e observe a tua palavra. E no mesmo salmo, ele recebe a resposta: Senhor, fizeste bem ao teu servo, segundo a tua palavra. Então, assim como o pecado faz mal para a alma, Deus faz bem. E o tema é o bem-estar espiritual. Aleluia! E vamos então ler um texto em Marcos, no capítulo 7. A cura, capítulo 7, versículo 31 de Marcos. A cura de um surdo e gago de Decápolis. Aleluia. A cura de um surdo e gago de Decápolis, Marcos 7, versículo 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogavam-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Oremos mais uma vez. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. O Senhor nos faz bem. Aleluia. Fala conosco mediante a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Jesus cura um gago, falava dificilmente, um surdo, em Decápolis. Ele tinha curado a mulher cirofenícia, mulher cananeia, que tinha uma filha endemoniada, e depois ele sai das partes de Tiro e Sidom, no Líbano, no norte de Israel. Ele tinha ido até Tiro e Sidom, porque tinha aquela obra para fazer lá, para curar a filha da mulher cirofenícia, que saiu gritando atrás dele, pedindo socorro, pedindo ajuda. E Jesus disse: grande a tua fé. E deixando Tiro e Sidom, foi para o mar da Galileia, pelo caminho de Decápolis, 10 cidades ao redor do mar da Galileia. E ali lhe trouxeram. Sempre pessoas traziam enfermos para Jesus curar. Está lembrado daquela parte em Mateus 9, onde trouxeram um paralítico descido por uma corda? Sempre traziam enfermos para Jesus tocar neles. E aqui trouxeram um surdo que falava dificilmente e rogaram que lhe pusessem a mão. E nós vemos que Jesus ele faz como quer.
Em certas ocasiões, ele fala: vai, o teu servo vive, pode ir. Como o centurião, né? Creu na palavra. Senhor, diz só uma palavra, meu servo será curado. Vai, teu servo está curado. No cego de nascença, ele gospe na terra, põe lodo nos olhos e manda que lavasse no tanque de Siloé. Aqui, ele põe o dedo no ouvido e o surdo começa a ouvir, e põe saliva e toca na boca. Ele começa a falar perfeitamente. O que me chama a atenção nesta palavra, a palavra logo, no versículo 35, e logo se abriram os ouvidos. No Evangelho de Marcos, essa palavra é predominante. Logo, rapidamente. E logo, entrando na sinagoga, tinha ali um endemoniado. E Jesus ensinando a doutrina, ele interrompeu e Jesus expulsou o demônio em Cafarnaum. E logo, saindo de Cafarnaum, entrou na casa onde estava a sogra de Pedro. E ali também curou a sogra de Pedro. E logo se ajuntaram muitas pessoas, em Marcos 2:2, e ele ensinava-lhes a palavra. E soube-se que estava em casa. Jesus muitas vezes se reunia em Cafarnaum, que é a cidade onde ele fez mais milagres. Mas aqui temos uma lição espiritual para nós. O bem-estar espiritual. Olha o que Deus fez na nossa vida. Nós éramos surdos, espiritualmente falando. Quem fez o ouvido? Quem fez a boca do homem? Uma vez Deus disse a Moisés. E Salmo 94, aquele que fez o ouvido não ouvirá? Aquele que fez os olhos não verá? Então éramos, antes de conhecermos a Cristo, éramos surdos espirituais, mortos espirituais e cegos espirituais, e também mudo, éramos mudos espirituais. Paulo diz em Coríntios 12, éreis guiados pelos ídolos mudos. O ídolo não fala, por isso que a gente não falava da fé, a gente não tinha alegria por falar de nada, quando éramos guiados pelos ídolos mudos. Mas ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, que não é mudo. No dia de Pentecoste, Pedro se pôs de pé e começou a pregar no dia de Pentecostes. O Espírito Santo colocou Pedro de pé. E ele abriu a boca e começou a falar de Jesus. Éramos surdos, escutávamos de tudo que não presta. E as coisas divinas, espirituais, eternas, não ouvíamos. Até que um dia descobrimos a Cristo, a verdade, viemos a Ele, Ele abriu os nossos ouvidos. Começamos a escutar boas palavras, não apenas palavras positivas, mas palavras de vida espiritual. Palavras de fé. A Bíblia diz que nós somos justos, e o justo viverá da fé. O justo viverá de pensamentos de Deus. O justo viverá de pensamentos do Espírito Santo. O justo viverá da palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E diz o texto que aquele homem falava dificilmente, era gago. Mas Jesus, cuspindo, tocou-lhe na língua e disse: abre-te. E logo falava perfeitamente. Aleluia.
Veja que no versículo 37, quando a multidão se admirou, diziam: tudo faz bem. Olha aí, como o pecado faz mal, Jesus faz bem. Tudo faz bem. Faz ouvir os surdos espirituais. Já não somos mais surdos espirituais. Damos ouvido ao bom pastor, porque somos ovelha. E faz falar o que antes eram mudos, espirituais. Paulo preso disse: eu estou preso, algemado, mas a palavra de Deus na minha boca não está presa. Aleluia! Já parou para pensar? Paulo foi açoitado, perseguido, preso, maltratado, perseguido pelos judeus, por falsos irmãos. Mas a palavra de Deus estava solta, estava livre, porque ele tinha uma alma livre, como diz o Salmo 142:7. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Então nós estamos livres para louvar, livres para amar, livres com raciocínio iluminado pelo Espírito Santo. Estamos livres para falar de Jesus. Não somos mais mudos espiritualmente falando, nem surdos espiritualmente falando. Ouvimos palavras de fé, como Paulo diz a Timóteo: Timóteo, tu foi criado com as palavras da fé e a boa doutrina que tens seguido, que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação. Sabedoria para a salvação. A palavra de Deus, ela gera fé no coração. E aquele que é gerado pela fé tem que sobreviver com as palavras da fé. Aleluia! E Jesus naquela região, irmãos, de Decápolis, veja que Jesus, ele começou a fazer seus milagres na Galileia. Se cumpriu a profecia de Isaías, que ele começaria lá no norte. Isaías capítulo 9. A Galileia dos gentios, a Galileia das nações, na terra de Zebulon, Naftali, a terra que estava envelhecida se enobreceu. Desde então, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos para entrar no reino dos céus. Mas ele não ficou só ali onde ele foi criado em Nazaré. O alvo de Jesus não era fazer milagres. O alvo dele não era só limpar leprosos e ressuscitar mortos. Ele nunca escondeu a grande verdade, que o alvo dele era ir à cruz. Ir à cruz. Vamos a Jerusalém, porque o Filho do Homem vai ser açoitado, vai ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitará, e quando eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Nunca escondeu essa verdade. Quando ele conversava com Nicodemos, que nada sabia da cruz, Nicodemos, um religioso, externamente tudo bem, mas não internamente. Ele não tinha renascido, porque só renasce quem crê na cruz. O Espírito Santo impulsionou Jesus à cruz. Ele foi fortalecido pelo Espírito Santo, no Espírito. Ele se entristeceu até a morte. João 12:27. Minha alma está perturbada até a morte. E que direi, Pai? Me livra desta hora. Não, por isto vim a esta hora. João 12:27. A minha alma está perturbada até a morte. Como homem, podemos até assim pensar, quase desiste.
mas o Espírito Santo o fortalecia, porque o alvo era a cruz. Aleluia. E quando Paulo pede para nós crucificar, mortificar, ele não está pedindo muita coisa, porque Jesus fez 100% por nós. Eu já vi pregador dizer que Jesus fez 99%, a gente faz 1%. Mas não, ele fez 100%. A salvação vem do Senhor. Está no Salmo 3:8. A salvação vem do Senhor. A terra, irmão, que está em trevas no pecado, não conhece o caminho de Deus. Hoje eu meditava de manhã no Salmo 67. Senhor, faz resplandecer o seu rosto sobre nós e seremos salvos, para que na terra se conheça o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Olha lá, a tua salvação, a cruz. Jonas 2:9. A salvação vem do Senhor. Por isso oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Aqueles que observam as vaidades abandonam a sua própria misericórdia. Bem lembrado, pastor. Jonas 2:8 e 9. A salvação vem do Senhor. Vem do céu à terra. João 6:42. Não conhecemos ele, o filho do carpinteiro? Como disse ele, desci do céu? João 6:42. Mas João 6:38, Jesus fala, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E todas as vezes, irmãos, que você deixa para trás a sua vontade para fazer o que Deus quer, você está subindo um degrauzinho na vida espiritual. Há um aperfeiçoamento, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Você veio para o culto, porque você crucificou a má vontade da carne. A carne nunca tem boa vontade. Boa vontade de Deus para com os homens. Quando Jesus nasceu, uma miríade de anjos louvando, glória a Deus nas alturas, boa vontade de Deus para com os homens. Tudo que é bom, aqui diz, ó, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Jesus te fez bem quando você se converteu? Melhorou? Melhorou 100%. Aleluia. Aleluia. Estar aqui é um milagre, porque você está sendo aperfeiçoado, aleluia. Não importa o quanto que você já leu a Bíblia, isso não importa. O que importa é estar na presença de Deus. Deus falou para Abraão, anda em minha presença. Por que ele sempre fala, anda em minha presença? Sempre exorta pelos profetas, pelos apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus, porque Deus sabe que temos dificuldade de andar na presença de Deus. As distrações da vida, as ocupações deste mundo, que querem sufocar a palavra de Deus dentro de nós, a fé, não é, Adriano? No trabalho, Davi, nos seus salmos, ele odiava a obra dos ímpios. Ele não odiava o ímpio, odiava o que o ímpio fazia. O justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos ímpios. Ló era um crente fraco. Demorava para sair de Sodoma. O anjo querendo tirar ele de Sodoma. Peraí. Foge para o monte. Peraí. É o crente peraí. Acomodado. Demora para sair do pecado. Demora para tomar uma decisão. Nunca seja um crente Ló. Seja um crente Abraão, obediente. Fiel e obediente. Obediente é fiel, fiel é obediente. Lembre-se disso. Não importa se você sente muita emoção ou não. Lembre-se que as coisas de Deus são racionais. Eu tenho que ser obediente.
Mesmo que eu não estou sentindo êxtase, eu não estou sentindo nada de sensacional. Não. Eu quero ser obediente. Eu quero que o Espírito Santo controle meus pensamentos, o meu olhar, o meu falar. Mesmo assim, né, Adriano? Mesmo querendo, nós somos muito fracos. Por isso que está escrito, o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas. Ele não deixa você alimentar a fraqueza. A carne diz, faz isso, o Espírito Santo não faz. Faz aquilo, não. Não faça aquilo, o Espírito Santo fala. Faça isso. Evite aquilo, faça isso. Faça aquilo, evite aquilo. A ovelha escuta a voz do bom pastor. Mas se a gente não der ouvido a Deus, você vai seguir e alimentar o seu ponto fraco. Quando Davi rodou aquela funda e atirou, dizem os historiadores, os pesquisadores, que o capacete de Golias tinha um furo aqui. Foi bem no alvo. Cuidado com o seu ponto fraco. Deus conhece e o diabo também conhece. Mas, quanto mais darmos lugar ao Espírito Santo na nossa vida, né? Quanto mais você alimentar o seu homem interior, é o que você vai vencer. E naquele grande dia, Apocalipse está escrito, ao que vencer, herdará todas as coisas. Aleluia. E eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Irmão, quando a gente lê a Bíblia, a gente não pensa nas palavras. Ser filho de Deus significa ser vitorioso. Você agora pode falar fluentemente a palavra de Deus. Às vezes o crente está triste, com um problema de casa, uma enfermidade, qualquer coisa. Mas começa a falar de Jesus, né, Adriano? Começa a falar de Jesus, um pouquinho que seja. Você não quer parar mais, né? Você sente a presença do Senhor. Porque para isso fomos chamados. Aleluia. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. A Bíblia fala, quando vos ajuntais, um tem salmo, já citei aqui um salmo, né? Um tem doutrina, hoje é culto de doutrina. Um tem língua estranha, um tem interpretação, variedade de língua, profecia. Faça-se tudo para edificação. Tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada. 1 Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. 1 Coríntios 10:23. Tudo me é lícito fazer. O crente pode fazer qualquer coisa, mas tem que ver se edifica. Tem proveito para a sua fé? O que você está pensando fazer é para a glória de Deus? É em nome de Jesus? Pastor Natanael, nosso saudoso pastor, sempre quando eu ia lá na rua Goiás, Colossenses 3,17, nunca mais esqueci. Quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome de Jesus. Aí surge um mau pensamento de Satanás. Aí você pensa, isso que eu estou pensando é em nome de Jesus? Isso que eu estou olhando, que me atrai, é em nome de Jesus? É, Adriano? Não é. Colossenses 3,17. Tudo que fizerdes e pensar, seja em nome de Jesus. E 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Como seria bom, né, irmão, se a gente tivesse esse sentimento constante. Você está no culto para agradar a Deus. Você está investindo em você mesmo. Você está crescendo em entendimento, crescendo em fé, crescendo em amor.
Você aqui está crescendo. Agora. Aleluia. Aleluia. Por quê, irmão? Isso aqui é um investimento para a eternidade. Tem um ditado que diz: mate o tempo e você ferirá a eternidade. Crente não mata tempo. Crente não passa tempo. Crente ganha tempo. Eu estou dando um tempo. Já encontrei tanto crente assim. Ô irmão, está indo para a igreja? Estou dando um tempo. Está lendo a Bíblia? Estou dando um tempo. Crente não dá tempo, ele ganha tempo. Ele não passa tempo. Se ele tiver em espírito de oração, espírito de louvor, meditando uma palavra, ele está passando um tempo bem sadio nas coisas de Deus. Às vezes você vai almoçar tão apressado que não ora direito. Mas você está almoçando, o Espírito Santo te lembra, tem que agradecer depois que comer. Se agradeceu mal, agradeça melhor. Porque nossas orações são tão rápidas, né? Mas Ele abriu nossos ouvidos. Aleluia. Bem-aventurado, Mateus 13, 16 e 17. Bem-aventurados aqueles que não me viram e creram. Mateus 13, 16. Bem-aventurados os vossos olhos porque vê, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejariam ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Muitos justos e profetas desejavam ver o Messias, não viram. Morreram antes. Diz Hebreus, todos eles morreram na fé. Você vai morrer na fé? Vai, no seu último dia, na terra. Não vai morrer em pecado não, hein? Morra na fé. Todos esses morreram na fé, vendo o invisível, olhando para frente, na vinda de Jesus. Já me perguntaram, o que aconteceu com os heróis da fé do Antigo Testamento? Se salvaram ou não? Porque Jesus não tinha morrido numa cruz? Claro que tinha. Apocalipse 13, 8. Vamos ver? Como Jesus, na mente de Deus, já tinha planejado a salvação para os heróis da fé do Antigo Testamento? Apocalipse 13, versículo 8. Aleluia. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Deus já tinha um plano para nos recuperar do pecado. Deus já tinha um plano de nos perdoar da culpa. Deus já tem um plano de purificar nossas almas pela morte de Jesus e pela sua ressurreição. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4, 25. Sendo agora justificado pela fé, temos paz com Deus. Sendo agora. Se você não tem certeza de salvação, agora comece a ter. Agora passe das trevas para a luz. Agora passa do pecado para Cristo. É sempre o agora. O melhor tempo que existe é o agora. É uma palavra de um escritor russo que se converteu, Leon Tolstói. O melhor tempo que existe é o agora. Por isso que a Bíblia diz, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. É o dia que você respira e pode se arrepender. Pode se converter, pode melhorar a fé. Né, irmãos? A vereda do justo
O caminho nosso é como a luz da aurora. A aurora, a pequena luz, mas vai brilhando mais e mais. Até meio-dia e meio, aquele sol quente. E quando a Bíblia fala o dia perfeito, é o dia da eternidade. Quando tudo aqui acabar, você abre os olhos e vê Jesus. É um vigor eterno. Os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, nem sentimos o que é a glória. Onde está aqueles que já partiram em Cristo? Eu fico pensando que isso ainda demora para acontecer, para a questão do cronos, do tempo, né? Mas quando chegar lá, parece que tudo já aconteceu. Já estamos com corpo de glória. Eu não estou pregando heresia, é uma conjectura minha. Tudo acontece no tempo certo, por Deus, no Kairos, no tempo de Deus, né? Mas um salvo que entra lá já está completo. Né, irmãos? Almas e espíritos guardados, aperfeiçoados, inocentes, esperando a ressurreição do corpo. Mas eu não sei, eu fiquei meditando uns dias desses, não é heresia que estou falando. Meu Deus, quando você chegar na presença de Deus, você já está com um corpo de glória. Tudo já passou, tudo já foi. Não dá para explicar em palavras humanas o que é isso. É o eterno presente. Deus não depende de passado, de futuro, nem de nada. É o eterno presente, lá. Vamos abrir mão disso? Para alimentar a carne? Tem como, né, Adriano? Adriano aí, jovem de 40 anos. Vigoroso, alegre, lá da cidade náutica. Mas outro irmão ali nos visitando. Aleluia. Então, irmãos, Jesus abriu nossos ouvidos. Ouvimos palavras que alimentam a nossa fé, que nos dão esperança. Enxergamos melhor. Vemos o invisível, porque você não está vendo Jesus, mas ele disse: onde tiver reunido 2 ou 3, ali estou no meio. Ele está tanto aqui pelo Espírito Santo como em nossos corações, né? E Jesus em nossos corações é a resistência contra o mal. Aleluia! Aleluia. Jesus no seu coração, irmão, a sua fé é doce. Tem um hino que a gente canta, doce a fé. Aleluia. Hino 531. A palavra de Deus é mais doce que o mel, né? Por isso que o crente tem que ter o seu particular com Jesus, falar com Ele, falar suas impossibilidades. Eu sempre falo para Jesus: Jesus, eu estou satisfeito. Até com a minha idade, eu queria ter menos, para pregar mais. Mas eu estou satisfeito, porque cheguei nessa idade. Não mereço chegar nessa idade, nenhum de nós merece. Você lembra que você tinha 14, 13, 12, 22? Você nem lembra, né? Só lampejos da vida passada. Mas Jesus, pela misericórdia, vai nos sustentando, 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 aperfeiçoando, moldando, lapidando, e você está brilhando. Cada dia aumentando o brilho, né? Cada dia se preocupando mais com o céu e também com a terra, né? Temos deveres sociais, vivemos em família, pagamos imposto, mas também damos o dízimo. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Você está dando agora a Deus o que é de Deus, o culto a Deus. Tanto eu que estou ensinando, como os irmãos que estão ouvindo. Aleluia! É você que oferece o culto a Deus. Ah, o culto foi tão frio, você foi frio. Você não prestou atenção, não guardou nada, não cantou. Você não prestou culto. Mas eu orei hoje aqui: Senhor, cada movimento do meu braço, cada ideia que eu tiver no ensino, é o Senhor. Porque o pó não anuncia a verdade. Lê lá no Salmo 30, verso 9.
Porventura o pó te louvará? Porventura o pó anunciará a tua verdade? Mas o Espírito Santo em nós anuncia a verdade. A verdade é Jesus, que abriu nossos ouvidos e abriu a nossa boca. O gago falava dificilmente, mas Jesus cuspiu, pôs o dedo na sua boca, ele falava perfeitamente. E esse mundo imperfeito, pecador, miserável, precisa escutar o Evangelho. Nas redes sociais, de qualquer forma, irmão, vamos nos envolver. A pandemia parou o mundo, mas não parou a marcha do Evangelho. Bem, irmãos? Mesmo que as igrejas estão limitadas na sua presença, você está orando, você está indo, está lembrando, está intercedendo, e Deus está com a sua mão estendida para nos abençoar, né? Bendito seja Deus, o Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Se você tem pouco desejo de orar, dobra o joelho e pensa nesse versículo. Antes de ser crente eu não orava. Então, oração é uma bênção espiritual. Tudo que somos e temos é bênção espiritual na nossa vida. Não por mérito, mas pelas misericórdias do Senhor. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Estamos aqui no templo, juntos. Mas João, aí, não viu o templo, porque não tem noite, nem sol. O Senhor ilumina, e o Cordeiro é a lâmpada. Senhor, o mar vai passar, mas as tuas palavras não passarão. E tu usa a nossa linguagem humana e fraca para comunicar tuas grandezas. Obrigado por esse culto presencial, por estarmos aqui. Abençoa agora os irmãos que vão dizimar e ofertar para a tua casa. E recebe o nosso cântico, o último cântico desse culto. Receba, Senhor, em nome de Jesus. Amém.